crianças do 5º ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar? Então, para a aula de hoje, vamos precisar de um caderno, uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. Uma mesa ou uma caixa firme para apoiar o seu material. Mas antes de eu dar um tempinho aí para vocês separarem os materiais, como estão os nossos combinados? Vocês já higienizaram as mãos? E o ambiente de estudo está organizado? Então, um tempinho aí para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto, crianças? Então vamos começar, mas vamos revisar o que nós vimos na aula passada, né? Antes vamos revisar. Então vejam lá. Na aula anterior nós aprendemos sobre as transformações dos meios de transporte, né? Nós vimos que a gente utiliza diferentes meios de transporte, né? Aqui nós temos na primeira imagem a imagem de uma bicicleta, que ele é um transporte individual. Na segunda imagem nós temos a imagem de carros, né? Que transporta até 5 pessoas, né? E dependendo do modelo, a gente pode ter aí alguns modelos que transportam mais pessoas e pensando no modelo também alguns modelos que transportam cargas. Na terceira imagem, a gente tem a imagem de trem, que em algumas cidades, né, algumas cidades turísticas, o trem tem a função de carregar pessoas, né, para o turismo, mas geralmente eles são utilizados para transportar cargas. Nas próximas imagens, a gente tem a imagem aí de uma canoa, né, que é um transporte de pessoas, de um avião, que também transporta pessoas e cargas, e o ônibus, que ele é um transporte coletivo que leva muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso a gente viu na aula passada. Nós também vimos que algumas histórias, né, alguns personagens que eles precisavam ir até algum lugar, né? E a professora Fran trouxe aí a questão do Marcelo, que se ele quiser viajar para o Canadá, qual é o meio de transporte que ele vai utilizar, né? E nós vimos que ele precisa utilizar o avião. Nós também percebemos e acompanhamos a história, né, do que as crianças precisam de barcos para chegarem até a escola. E a gente viu a reportagem, barcos são o principal meio para as crianças ribeirinhas chegarem às escolas em Belém. Nós conversamos sobre o que é transporte rodoviário, né? E a gente fez a leitura de 2 mapas, um mais antigo e um atual, de como estão as rodovias no Brasil hoje. E a gente concluiu que teve um aumento muito grande, né, de rodovias. Aí a gente analisou o estado, a região norte e a região sul, com um pedacinho da região sudeste e um pedacinho da região centro-oeste. Nós também conversamos e vimos sobre os transportes ferroviários, né? E vimos que qual é a sua utilização, né? A professora Fran trouxe a imagem. Agora, crianças, nós vamos fazer o jogo Descobrindo a Intermodalidade no país. Aí nós vamos fazer um jogo, a professora Fran vai organizar aqui e a gente vai jogar juntos.
Tudo certinho aí, crianças? Viu como a professora Fran foi rápida para organizar aqui? Então, só para título de informação, esse é um jogo que foi retirado, né, do site do Ministério dos Transportes, né? E aí, crianças, vocês podem criar o jogo de vocês, né? Fazer uma trilha, esse é um jogo de trilha e vocês podem estar confeccionando aí na casa de vocês, tá? Então, percebam que a professora Fran colocou 2 pininhos aqui, um vermelho e um verde. A professora Fran vai ser vermelho e vocês vão ser verde, tá? Então, conforme eu vou jogar o dado, nós vamos andando e ver o que acontece no nosso jogo. Então, vamos lá para a primeira rodada. E eu tirei 3, né? Então, a professora Fran vai começar. 1, 2, 3. Agora, vocês vão ver o número 4. Então, vocês vão andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Vocês quase pararam aí no caminhãozinho, hein? Continuando nosso jogo. Opa, 4 a professora Fran tirou. 1, 2, 3, 4. Ufa! Quase que eu precisei voltar 3 casas. E vocês? Olha, vocês estão com sorte. 5. 1, 2, 3, 4, 5. E agora? 4, a professora Fran vai andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, olhem a informação que diz aqui. Preparação para um novo modal. Perca uma jogada. Crianças, o que é o novo modal? A gente vai mudar, né, o tipo de transporte que a gente estava usando. Então, nós estávamos usando o caminhão, agora a professora Fran vai mudar de transporte. Então, eu tenho que ficar uma jogada fora. Então, agora vocês... 3... 1, 2, 3... Ixi, vocês ficaram junto com a professora Fran. Nós... né? Eu e vocês estamos trocando o modelo do nosso meio de transporte. Então, nós vamos ficar uma jogada fora, né? Então, a professora Fran ficou e vocês também precisam ficar. Então, vamos jogar o dado. E a professora Fran tirou 6. Então, opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a informação. O rio está calmo. Avance uma casa. Uhul! Olha lá, a professora Fran ganhou uma casa. E vocês? Vamos lá? Vocês andaram uma casa. A professora Fran de novo. 2. Opa! 1, 2. E a professora Fran tá quase chegando na chegada, ou chegou na chegada, né? Então, a professora Fran venceu o jogo, mas vocês podem, né, fazer a trilha de vocês, jogarem, tem bastante informações, né, de deixar aí a pessoa fora da jogada, avançar, né, avance a casa, a carga tá pesada, olha lá o trem com a carga é pesada, volte 3 casas. Então, bastante informações que vocês podem elaborar um jogo de vocês e fazer com a família de vocês. Então, agora a professora Fran vai organizar aqui pra gente voltar pra nossa aula. Viu como a professora Fran foi rápida e já organizou tudo rapidinho aqui, né? Crianças, vocês gostaram do jogo? Muito bacana, né? Vocês, quem tem acesso aí com a ajuda de um adulto, né, pode buscar esse jogo na internet, tá? Então, vamos ver do que se trata a nossa aula 33. Olhem lá. Aula 33, nós vamos conversar sobre as transformações dos meios de comunicação. E aí a professora Fran traz a primeira imagem para vocês. Como ocorria a comunicação entre as pessoas sem televisão, telefone e internet. Vejam que a professora Fran, né, diferenciou ali a fonte da letra, porque a gente já conversou um pouco, né, sobre a internet. E aí vocês viram com o professor Rodrigo, de língua portuguesa, o livro Como Faríamos Sem, né? Essa imagem foi retirada do livro e é como nós fazíamos sem ter TV, né? Como que a gente fazia antes sem a TV, né? A professora Fran vai dar continuidade à aula e nós já vamos retomar a história, tudo bem? Então, olhem lá. No passado,
poderia levar meses para que uma informação chegasse a lugares distantes, né? De um país na Europa até o Brasil, por exemplo. Então vejam a imagem, né, que a professora Fran colocou, né, do nosso mapa mundi, do planisfério, e vejam, né, o continente europeu na cor marrom até chegar aqui na cor laranja, a América do Sul, onde está localizado, né, o continente americano, localizado o Brasil. E vejam o trajeto. Como será que essa informação chegava até nós, né, crianças? Então vamos dar continuidade na aula para descobrir. Olha lá. Hoje, uma notícia divulgada em nosso país pode ser imediatamente conhecida por qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar do mundo. Isso é possível devido ao desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. A professora Fran trouxe uma imagem, né, para representar aqui a imagem de uma TV, né? E a invenção do rádio, do telefone, da televisão e da internet modificou a comunicação entre as pessoas e, consequentemente, o desenvolvimento das atividades econômicas. Olha lá, na atualidade, para receber e enviar mensagens, há vários meios de comunicação disponíveis. As cartas, os e-mails e o telefone são os meios de comunicação pessoal. O rádio, a televisão, a internet e os jornais são meios de comunicação de massa, pois são utilizados por um grande número de pessoas. Agora, crianças, nós vamos fazer a primeira atividade. Vejam do que se trata. Atividade 1. Quais desses meios de comunicação você utiliza em seu dia a dia? Então, eu vou dar um tempinho para vocês registrarem, né? Copiarem essa atividade. Vocês podem desenhar ou vocês podem escrever. Fica aí a critério de vocês, tá? Então, um tempinho para vocês fazerem a atividade 1.
Tudo certo aí, crianças? Então, os meios de comunicação que a professora Fran está acostumada a utilizar, né? É o telefone, a TV, o jornal, né? Pra gente saber algumas notícias do que está acontecendo tanto na nossa cidade como aí no mundo, né? Aí quando a professora Fran quer essas informações do mundo inteiro, eu procuro um jornal online, né? Então eu vejo pela internet. Mas vamos começar a conversar um pouquinho agora sobre o rádio. Então, olhem lá. O rádio é um meio de comunicação que transmite notícias, músicas, partidas de futebol, previsão do tempo e outras informações. A primeira transmissão de voz feita pelo rádio foi do italiano Guglielmo Marconi em 1901. Vejam o nosso próximo slide. O rádio também é muito utilizado em aviões, helicópteros e navios, pois permite a comunicação entre a tripulação e pessoas que estão em terra. Vejam que a professora Fran, né, colocou uma imagem de um navio, né, de uma pessoa na cabine de um navio, né? E que no Brasil a transmissão de som pelo rádio é feita há quase 100 anos. O aparelho é um dos meios mais importantes dos meios de comunicação em nosso país. Aqui nós temos a imagem do estúdio da Rádio Difusora de Ponta Grossa, né? E a professora Fran trouxe para vocês a evolução, né? Uma linha do tempo do som. Então a gente começa lá em 1887 com o gramofone, em 1897 o rádio, já em 1948 o LP, que vocês podem perguntar, né, aí para os familiares de vocês se tem disco de vinil na casa de vocês ou como era escutar, né, o disco de vinil. Depois a gente teve a evolução para fita cassete em 1963, em 1979 um Walkman. E aí, crianças, a professora Fran ganhou de presente, eu lembro que eu tinha a idade de vocês, eu ganhei o meu primeiro Walkman de aniversário. Então a gente fazia aí muitas coisas legais, né? Gravava a fita no rádio, daí colocava no Walkman, trocava a fita com um colega. Era bem legal essa questão do Walkman. Quem tem aí alguém dos seus familiares, pergunta como era. Tá? E aí a gente tem em 1982 o CD, depois o Discman em 1984, em 1991 a gente já tem o formato de música digital pelo MP3, o MP3 Player, que era portátil, que daí já parou de existir o Discman e o Walkman e veio o MP3 portátil. Em 2000, a gente já tem a criação do rádio online. Em 2005, o primeiro celular com MP3 no Brasil.
Muito bacana essas informações, não acham, crianças? E agora nós vamos para a atividade 2. Vejam do que se trata. Na casa aonde você mora, há rádio? Sim ou não? E o que você escuta no rádio? Dentre as pessoas que moram com você, quem utiliza mais frequência esse meio de comunicação? Então, crianças, a professora Fran vai dar um tempinho aí para vocês copiarem essa questão e resolverem, e a gente já volta conversando um pouquinho sobre ela.
Tudo certo, crianças? Então lá na minha casa nós não temos, né, mais o aparelho do rádio. Geralmente nós escutamos música pelo celular, pelo computador. Mas lá na casa da minha sogra, o meu sogro tem um radinho e ele gosta muito de escutar, né, o futebol. E aí, na casa de vocês? Eu fiquei muito curiosa para saber. Então, agora a professora Freia tem uma surpresa para vocês. Olha lá. Como era sem a televisão? Então, lembram daquele livro que a professora Freia falou no começo? Como fazíamos sem? Então, a professora Alessandra vai contar para vocês como nós fazíamos sem a televisão, tá? Então, professora, é com a professora Ada. Olá, galera do 5º ano, que saudades de vocês! Como é bom estar aqui de volta! E eu estou aqui para retomar um livro que o professor Rodrigo já te apresentou, né? Como fazíamos sem. E eu vou focar em como nós fazíamos sem a televisão. E neste livro nós temos algumas informações bem interessantes a respeito disso. Bom, antes da televisão, o mundo todo ouvia rádio. E as principais informações chegavam assim pra gente. Nós tínhamos notícias locais e notícias do mundo todo que nos chegavam por meio do rádio. As pessoas estavam sempre atentas para saber o que estava acontecendo. Mas olha que interessante o que aconteceu em 1967. Estamos no Brasil. Veja ali no mapa mundi, onde está o Brasil, onde nós estamos. Eu contornei ali para você, olha lá. Brasil. Ótimo. E lá no Oriente Médio estava acontecendo uma guerra. Olha onde é o Oriente Médio, destacadinho lá para você. Tá bem pequenininho, né? Vou aumentar para a gente poder ver melhor e ver esses dois lugares que eu quero destacar para você. Eu quero falar de Israel e Jordânia. Então, em 1967, estava acontecendo uma guerra que foi chamada Guerra dos 6 Dias, em que Israel ia atacar a Jordânia. E essa notícia foi dada no rádio. Certo, acontece que aqui no Brasil, olha lá, em que região do Brasil? Em Minas Gerais. Vou mostrar maior. Mapa de Minas Gerais, lá no interior, lá em cima, no cantinho, onde não tá nem aparecendo muito bem, vou mostrar para você agora. Existe uma cidade chamada Jordânia. E o prefeito dessa cidade nem terminou de ouvir a notícia e já foi desesperado ligar para a polícia. Pensa na confusão. Que papelão também o dele, né? Bem, isso porque ele não terminou de ouvir a notícia e já tomou as suas próprias conclusões. O que Israel ia atacar a cidadezinha do interior de Minas Gerais? Mas, ok, né? Os cidadãos dessa cidade repetem essa história e não se sabe ao certo se era verdade ou não. Mas até hoje, eles comentam muito sobre isso. Interessante, né? Então, a TV demorou um pouquinho para chegar. Foi chegar no Brasil somente em 1950. E em cidades do interior, como é o caso de Jordânia, lá em Minas Gerais, demorou ainda mais para que pudesse chegar. E inicialmente ela era assim, em preto e branco somente. Não tinham cores. Mas o que as pessoas faziam antes da televisão? Você já sabe um pouquinho porque eu te contei. Elas ouviam rádio. E ouviam rádio não só para as notícias, tá? Também tinham as novelas que hoje vemos pela TV
eram as radionovelas. Elas eram apenas narradas. Então, as atrizes e os atores estavam lá na rádio e eles gravavam as vozes, faziam todas as interpretações e as pessoas ouviam. Você pensa que isso era chato? Não, as pessoas se reuniam nas salas ao redor do aparelho de rádio para poder conhecer essa história e tinham a mesma expectativa para saber o que iria acontecer no capítulo seguinte. Mas sabe que tem algo muito interessante que se aproxima bastante da literatura, que você sabe que é a área que eu amo de paixão? Porque você pode imaginar. Então você ouvia os personagens falando e podia imaginar as cenas. Não estava tudo pronto ali. Então era um ótimo exercício também, não era? Pense que legal. Bom, as pessoas ouviam então as radionovelas, ouviam as notícias e ouviam músicas. As famílias que tinham crianças que poderiam ter algum instrumento e que aprenderam a tocar, também tinham esses momentos em que as crianças tocavam ao final do dia e a família se reunia para ouvir. Outro hábito bem comum também era se reunir simplesmente para conversar, para que um contasse para o outro como foi o dia, o que aconteceu. E olha que hábito interessante que às vezes a gente acabou perdendo, né? Em muitos casos. Não seria legal retomar? Pense aí com a sua família, com as pessoas que moram com você, se não seria legal fazer isso. Bom, o rádio, então, realmente trazia muitas notícias, muitas informações. A gente já falou das radionovelas, já falamos de música, mas também super-heróis ficaram famosos lá no rádio. É, exatamente. Você sabe o que aconteceu em 1940? Teve um radialista que teve uma ideia muito brilhante para chamar um programa em que ele ia contar a história, uma história em quadrinhos, de uma revista que já tinha sido lançada há 2 anos, mas que não tinha feito tanto sucesso assim. Ele fez uma chamada que até hoje é utilizada. Olha que criativo que foi. Ele perguntou assim: é um pássaro? É um avião? Não, é o Super-Homem. Você já ouviu isso? Provavelmente, né? Bom, o Super-Homem ficou então conhecido assim pela rádio, mesmo já tendo sido publicado em quadrinhos antes, para ver como realmente era muito ouvido e as pessoas gostavam demais. Depois que a TV chegou, foi substituindo um pouco a rádio, mas eu, por exemplo, ouço rádio até hoje. No carro, quando estou vindo trabalhar, eu sempre ligo rádio, gosto muito, para obter informações principalmente. Lá na minha casa demorou um pouquinho para chegar a TV também. Os meus irmãos mais velhos cresceram sem a TV. Eu, quando tinha 5 anos de idade aproximadamente, é que fui ter um aparelho de TV em casa. Era pequenininho, era em preto e branco. E olha ali, vou mostrar para você como é que era. Veja que coisa mais lindinha. Eu com 5 anos e o aparelho de TV que tinha lá na minha casa. Bem bacana, né? Então, os aparelhos, é claro, hoje são muito mais sofisticados, mas a gente pode fazer muitas outras coisas sem a televisão, né? Um desafio aí para você e para as pessoas que moram com você. Bom, então, ficamos aqui com essa curiosidade, mas a gente se encontra daqui a pouco com outra novidade aí. Até lá! Muito bacana essa informação da professora Alessandra, né? Essa história, né? Muito legal. Mas vamos conhecer um pouquinho mais da história da televisão, do que a professora Ali contou para nós. Então vejam lá. A televisão, né, a primeira emissora de televisão do Brasil foi a TV Tupi Difusora, inaugurada em 1950. Nessa época, todos os programas eram transmitidos ao vivo, até as propagandas, pois não havia tecnologia suficiente para fazer as gravações. Olha a imagem que a professora Fran trouxe para vocês, né, daquela época. E a outra informação: imagens em preto e branco eram características das primeiras transmissões feitas pela televisão no Brasil. A transmissão de imagens coloridas só ocorreram na década de 1970, quase 20 anos após a chegada do aparelho no território brasileiro. Olhem a imagem, né, que a professora Fran trouxe, uma imagem de
da televisão em preto e branco, e depois já em 1972 a imagem colorida. Essa imagem ela aparecia na TV, né, quando a gente ligava e tal, ficava as cores. E continuando, atualmente o desenvolvimento tecnológico do setor de comunicações possibilita que a imagem e som sejam transmitidas pela televisão para qualquer lugar do planeta de maneira instantânea. O aparelho de televisão também mudou bastante desde a sua invenção, né? Atualmente a tela é fina em comparação aos primeiros televisores e produzida a partir de materiais leves, como plástico. Os aparelhos mais modernos apresentam muitas funções e permitem até o acesso à internet. A professora Fran também trouxe uma linha do tempo, né? Mostrando aí os modelos de televisão. Então vejam como era o modelo em 1938. Já em 1940, depois em 1950, 1960, 1970, 1980. E olha como o tamanho delas, né, foram sendo reduzidas e foram sendo modificadas em 1990, 2000 e 2013, né? Agora, crianças, uma informação que vocês já conhecem, né? Nós temos aqui domicílios com televisão e por tipo de televisão em porcentagem. Vejam que nós temos a informação ali do Brasil, né? Na cor verde, somente de tela fina, e na cor vermelha, somente de tubo. Então, vejam lá na região norte, nós temos aí uma diferença, né? Bem significativa do diferente tipo de televisão, né? Na região nordeste, vejam a diferença. Região sudeste. Na região sul, a diferença de tela tubo, né, de televisão tubo, 17,7%, e de tela fina, 66,6%. E por último, na região centro-oeste. E agora, crianças, vocês vão ficar com a professora Alessandra contando um pouquinho da história dela, né? Como era sem ter telefone, ou como que ela fazia com o telefone. Tudo bem, crianças? Olá, tô aqui de novo. E agora, pra gente pensar como é que foi com o telefone. Hoje é tudo tão prático, não é? A gente pega o celular, tá na palma da mão. A gente pode ligar, a gente manda mensagem. Eu, particularmente, prefiro mensagem. A gente lê, a gente até grava um áudio, escuta depois, vê que a pessoa mandou, guarda, depois a gente vê. Mas antes não era fácil assim. Pense no encontro com os amigos. Isso acontecia muito comigo. Marcava com minha amiga no shopping, por exemplo. A gente marcava um determinado horário. Chegava lá, se ela não estivesse, o que fazer? Como é que eu ia fazer para ligar para ela? Ela não tinha um telefone. Talvez estivesse na casa dela, mas ela já saiu de lá. Os desencontros eram muitos. Era super difícil, porque a gente não podia ficar perguntando: onde você tá? Manda a localização. Essa era uma realidade muito diferente. Bom, antes só tínhamos telefone fixo. Telefone que vinha e chegava pra gente só na casa da gente. Tinha que ter um fio ligado na tomada. Você tem um telefone fixo em casa ainda? Conhece alguém que tenha? E antes ainda era um sistema analógico, bem diferente que é esse de discar assim. Bom, lá na rua da minha casa, quase ninguém tinha esse sistema de telefone. Era muito caro, a gente tinha que comprar uma coisa chamada linha telefônica. Como que as pessoas se comunicavam? Era super difícil. Lá na rua da minha casa, como eu estava dizendo, só tinha uma pessoa que tinha telefone fixo. Então, todos os vizinhos, que eram mais conhecidos, davam esse número para os parentes ou outras pessoas que precisavam ligar para a gente, para que dessem recados. E era assim que acontecia. Essa pessoa atendia o telefone, anotava o recado e ia até o vizinho para avisar. Pensa que situação, hein? Não era nada fácil a comunicação. As pessoas não se ligavam muito, então, porque assim, não incomodavam tanto os vizinhos.
Meus pais tinham feito já a inscrição lá para poder receber o telefone e por fim saiu. Naquela idade, com 5 anos que eu tinha mais ou menos. E para mim era uma super novidade ter um telefone em casa. O que tinha na minha casa era igualzinho a esse, mas era vermelho. Bem legal. Pensa na emoção que eu tinha quando tocava esse telefone para eu atender. Era muito divertido. Então, no começo, não tinha muita gente que ligava pra gente. Poucas pessoas tinham telefone. Sabe o que os meus irmãos mais velhos faziam? Eles pegavam o telefone, ligavam para aquela vizinha que tinha o telefone. Pediam para que ela ligasse lá para minha casa, só para eu poder atender e falar: alô? Essa era a emoção da criança. Pensa na alegria. Hoje, odeio atender telefone. Prefiro mensagem, né? Enfim. Mas olha só, também o que os irmãos fazem pela gente. Tinham uns telefones públicos. Sabe aquele orelhão que você vê por aí hoje? Era assim, era diferente também. Tinha o orelhão e eles usavam fichas. Fichas iguais a essa que eu tô mostrando. Tá vendo? Nessa imagem aqui, em que tá maior o telefone e que ele tem esse sistema de discar, que é de girar ali pro número, e colocava a ficha lá em cima, onde estão dizendo ficha, e ela tinha um tempo de duração para a chamada. Então, quando essa ficha estava caindo, você tinha que pegar uma nova ficha e colocar novamente, para que você pudesse continuar falando. E nós tínhamos fichas diferentes, se fosse para chamadas de DDD, ou seja, para outras cidades. Tinha outro tipo de ficha para que a gente pudesse usar, porque tinham valores diferentes. Sabe aquela expressão, caiu a ficha? Vem daí. Quando completa a ligação, quando dá certo, a ficha cai. Então, é daí que vem essa expressão, olha que interessante. Bom, quando os meus irmãos já acharam que estava chato demais incomodar aquela vizinha, eles saíam de casa, iam até um telefone público e faziam a chamada para que essa pessoinha com 5 anos de idade pudesse atender feliz da vida e dizer alô? Isso era tudo que eu queria, porque depois eu não queria falar mais nada, eu queria devolver o telefone para alguém, porque eu só queria atender. Olha só, e eu tenho uma imagem também para mostrar para você. E é com ela que eu me despeço. Espero que se encontrem mais histórias que eu tenha para contar para vocês aí. Agora, olha que bonitinha eu atendendo um telefone. Ali era de brinquedo, porque antes mesmo de chegar o telefone lá em casa, eu já adorava essa ideia. Olha lá. E é isso aí, gente. Então, até a próxima! Muito bacana, né, essa história da professora Alessandra. E a gente está chegando ao final de mais uma aula de geografia. Então, antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então, hoje nós aprendemos, né, um pouco sobre as transformações dos meios de comunicação. Na aula que vem, a gente vai continuar falando sobre isso, né, e vamos retomar um pouquinho sobre o telefone. Então, agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!